aqui, triste, inclusive, né, que a gente está falando sobre o caso Vitória. Acaba de sair uma notícia extremamente importante das investigações do caso Vitória. E o que a polícia diz é que a Vitória foi morta a facadas e não houve abuso sexual. Isso é o que aponta o laudo do Instituto Médico Legal, que o jornal Folha de São Paulo teve acesso. Não há sinais de abuso sexual. O documento está sob sigilo. A adolescente Vitória Regina de Souza, 17 anos, morreu em razão de facadas no tórax, pescoço e rosto. Vitória foi morta em Cajamar, na Grande São Paulo, e teve seu corpo encontrado no último dia 5, após ter desaparecido no dia 26 de fevereiro. Além de não ter marcas de violência sexual, os exames não identificaram o consumo de entorpecentes. Os exames deram positivo para álcool no organismo, no entanto, de acordo com o laudo, a dosagem alcoólica pode indicar um processo de fermentação característico, do qual ocorre por formação de álcool semelhante ao presente em bebidas alcoólicas. Então, a polícia também investiga se ela pode ter sido dopada antes do crime. E o que a gente também traz com uma outra reportagem aqui do Herculano Barreto e da Mariana Durães é de que a polícia diz que Michael é o único autor do crime e ele era obcecado por ela. A Polícia Civil afirmou que Michael é o único autor do assassinato de Vitória e que as investigações mostram que ele era obcecado pela vítima. O que o delegado Luiz Carlos de Carmo, o diretor da Demarco, né, falou é que fica claro que somente ele praticou esse crime. A Polícia Civil realizou uma coletiva agora pela manhã para falar sobre os desdobramentos das investigações. O suspeito detido pelo homicídio monitorava a adolescente pelas redes sociais desde 2024. Michael viu a publicação no Instagram da vítima em que ela mostrava estar sozinha na rua indo para o ponto de ônibus. Ele sabia que o carro do pai dela estava quebrado. O suspeito tinha uma coleção de fotos dela no celular. A Polícia Civil havia negado uma confissão. Ontem, o delegado Aldo Galiano, que estava à frente do caso, negou que o suspeito de ter cometido o assassinato havia confessado o crime, numa entrevista, inclusive, aqui ao All News. E aí, agora vem essa informação do jornal Folha de São Paulo, falando que não houve abuso sexual. No entanto, o que os investigadores falam é desse crime de perseguição e uma obsessão que ele tinha em relação a ela. Isso, apesar de não ter um crime sexual, um abuso sexual, não deixa de ser um crime de feminicídio, né, o Raquel? Como é que você está analisando o caso Vitória? Olha, Fabiola, graças a Deus que ela não sofreu ainda mais essa violência. Agora, me incomoda um pouco se as pessoas começarem a utilizar isso, o fato de ela não ter sofrido essa violência do abuso sexual, para tentarem desqualificar isso como um não feminicídio. Olha a quantidade de violências que essa jovem sofreu antes de ser morta, né? Por tudo que a investigação está indicando até agora, e teve muitas idas e vindas, né? Tinham outros suspeitos, então a gente precisa sempre ter muito cuidado. Mas ela foi vítima de stalker, depois ela foi presa por esse sujeito, ela ficou dias e dias presa, ela foi vítima de tortura, o corpo dela foi encontrado com o cabelo raspado, quase decapitada, com o sutiã amarrado ao pescoço. Então, é um caso de feminicídio gravíssimo, né? Onde ela sofreu uma violência física e psicológica muito intensa e muito grave. Então, o fato dela não ter sido vítima de violência sexual, não sei nem se dá para dizer felizmente, né? De nenhuma forma muda a característica desse crime, né? Foi pelo fato dela ser mulher, pelo fato dele ter uma força física maior do que a dela, que ele conseguiu subjugá-la. Não é um crime que teria acontecido, muito provavelmente não teria acontecido se os papéis fossem invertidos, se fosse uma mulher atacando um homem.
Então, assim, é um crime que se insere no contexto do ódio contra a mulher, do fato de ser mulher, de ser uma mulher andando sozinha na rua, de ser vítima de um stalker. Então, assim, é um caso de feminicídio claríssimo, muito evidente, independente ou não da violência sexual. Ô Sakamoto, você que também está acompanhando esse caso, queria uma análise sua a respeito da atuação da polícia, na resolução desse caso, porque até conversando aqui, com repórteres, né, que cobrem a polícia, assim, a forma como a polícia também atuou, e está atuando nesse caso é algo também de se observar, né. Como é que você tem analisado, esse esclarecimento do caso Vitória? Fabiola, antes de mais nada, bom dia para Raquel, né? Seja bem-vinda. Fabiola, eu acho que tem um ponto, na verdade, primeiro, de uma maneira geral, o caso ele acabou ganhando muito destaque na mídia, dado o horror, né, da morte da Vitória, né, e dado do fato das imagens terem viralizado, né, depois que a gente passou a viver numa sociedade ultra gravada, ultra filmada, em que todo mundo tem celular, em que há câmeras nas ruas, nos postes em todos os lugares, essas imagens, né, elas também são usadas para pressionar e cobrar das autoridades por solução, né? Tem muitos casos, como o da Vitória, que eles acabam permanecendo totalmente desconhecidos do grande público devido ao fato de não ter imagens, de não ter gravação de áudio, de não ter nada que possa, na verdade, viralizar, causar comoção e essa comoção pressionar as autoridades, né? Então, a gente está caminhando neste momento para um desfecho da apuração, um desfecho da investigação, né? Num tempo até curto, digamos assim, né? Vamos ver, claro, ainda falta todo o processo, vai ter que ser um processo de denúncia, depois um processo de julgamento, né? Para efetivar o namorado como culpado pelo crime, né? Agora, essa velocidade, é claro que ela é diretamente proporcional ao tamanho midiático que o caso tomou. E ainda bem que tomou. Né? Antes fosse que casos como esse ganhassem corpo e ganhassem tração sempre, porque exatamente casos como esse ajudam, né, a publicizar o horror de feminicídios e como, na verdade, no final das contas, e pressionar para que eles, para causar um fator de dissuasão e para que eles não voltem a acontecer. Há entre nós homens a percepção de uma impunidade tácita. A gente pode fazer o que quiser, porque boa parte das vezes nada vai acontecer. Seja porque a gente vive numa sociedade que aceita muita coisa, seja porque existe um sistema de justiça, muitas vezes estruturado também no machismo, e que muitas vezes, inclusive, inclui o próprio Ministério Público, a polícia e tudo isso mais, seja porque no final das contas, né, há tantos outros crimes que as pessoas, na verdade, acabam desencanando, né? Ah, não, é só mais um crime, é só mais um roubo, é só mais um furto, o que quer que seja. Não? Então, de certa forma, o fato de ter sido desvendado, ter sido apontado o que aconteceu, né, dada também a violência, facadas no tórax, facada no pescoço, facadas no rosto, né? Essa morte, Fabíola, desculpa me alongar, mas é que eu queria só do último ponto, essa morte diz respeito a ódio. Né, a morte por faca, na verdade, quando você tem o pessoal que analisa, se é uma facada é uma coisa, se é uma série de facadas, você tem ódio envolvido, né? Então, e esse ódio, ele na verdade, ele não é dado, né? Não é, ele é incutido. E ele é incutido não apenas pela pessoa, né? Mas também por uma sociedade que acaba tornando crimes como esse banais. Né? Então, eu acho que a gente deveria aproveitar momentos como esse, unindo, como a gente já fez aqui, dados como o do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Mostrando que boa parte das mulheres são vítimas, né? Quando são vítimas de violência, são vítimas de violência por parte de seus parceiros e ex-parceiros, né? Eu acho que seria um bom momento para a gente poder fazer uma reflexão profunda, né, do nosso papel. Nós, homens, né? As mulheres, nesse sentido, elas são vítimas. Nós, homens, deveríamos fazer essa reflexão, né, entre nós. Só que é uma coisa tão distante que dá até tristeza. Em relação à prevenção, né, isso que eu acabo, pensando de que maneira é possível
cuidar desse crime que vem aumentando, né? Esse crime de stalker, como a própria Raquel estava falando, e que o delegado, na entrevista coletiva agora há pouco, ele falou assim, é impressionante ver a obsessão que ele tinha por ela. E isso, como prevenir algo dessa maneira? Diante desse mundo digital hoje tão presente, né, Josias? A vida das pessoas invadida dessa maneira, olha o risco de tudo isso. É difícil dar um passo atrás, mas, por exemplo, o cara conseguia saber tudo a respeito dela. A gente a gente está correndo risco o tempo inteiro, né? Sem nenhuma dúvida, estamos vivendo numa era em que as pessoas se expõem nas redes sociais, ficam sujeitas a esse tipo de procedimento, né? Ela é seguida nas redes sociais, tem os seus passos monitorados, e afora esse aspecto que depende um pouco de educação digital, depende de muitos outros aspectos. Eu estava vendo cenas desse crime, ela descia, por exemplo, quando ia para casa depois do trabalho, ela descia numa rua que é um breu, uma escuridão. Então, isso é algo que uma prefeitura da maior cidade do país, a prefeitura como a de São Paulo, deveria impedir que continuasse acontecendo. Ruas escuras, isso é facilmente solucionável. Basta colocar poste na rua, colocar iluminação. Na campanha municipal de São Paulo, esse foi um assunto. O feminicídio, o aumento dos casos de agressão a mulheres. Isso foi amplamente discutido nessa última campanha municipal. Havia um candidato que, inclusive, tinha boletim de ocorrência registrado contra si pela mulher, por violência doméstica. Então, o assunto foi discutido. Havia uma candidata, a Tabata Amaral, ofereceu, ela não ganhou a eleição, mas ela tinha sugestões como o monitoramento de pontos de fluxo para evitar que as mulheres continuassem sujeitas a esse tipo de crime. Iluminação também constava da proposta dela e de outros candidatos, iluminação de vias públicas. Então, há soluções que estão ao alcance de qualquer administrador público. Agora, esse caso especificamente é um crime hediondo, com características de feminicídio, violência atroz, facada no tórax, no pescoço, no rosto, motivo torpe, fútil, tudo muito grave, não há atenuante possível. E aí vem o laudo que confirma a violência, descarta violência sexual, isso não tem a menor relevância. E eu, como você, Fabiola, tenho algum incômodo com o vai e vem da investigação policial. E agora a polícia está alegando que existe um único suspeito, esse Michael dos Santos, é o único, era o principal suspeito, agora é o único suspeito, segundo os responsáveis pela investigação. Agora, não está muito claro até aqui qual foi a motivação. Aí a polícia alega que a motivação, primeiro é preciso elucidar o crime, recolher o criminoso, e a motivação vem num segundo momento. Eu fico muito intrigado, porque a polícia ainda não tem, a essa altura, o motivo do crime, ou não há clareza, ou não expôs claramente qual foi o motivo. Stalkeou, seguiu, matou, antes de matar, manteve como refém num cativeiro e tal. Tudo muito bem. Agora, qual foi a motivação? Então, há ainda pontos não elucidados da investigação que precisam ser esclarecidos. E desse caso, já morreu a Vitória, cabe alguma solidariedade à família, a lamentação. Agora, é muito incômodo também que a gente viva lamentando depois do fato, né? Essa lamentação depois do fato, sobretudo em episódios que resultam em morte, é muito incômodo, né? Então, deveria os administradores públicos, e aí também o governo do Estado, né, deveriam se debruçar sobre esse crime hediondo, para discutir isso que nós estamos falando aqui, Fabio. O que fazer? Quais são as providências que são comezinhas e que já deveriam ter sido tomadas, né? Não se pode conceber que uma rua, e insisto, eu vi a imagem, fiquei realmente impactado. Como é que uma pessoa sai do trabalho e é
compelida a trafegar. Inclusive, o pai dela ia buscá-la no ponto do ônibus ali, depois do desembarque, porque realmente trafegar por aquela rua num breu absoluto é um convite ao crime, né? E no único dia que o pai lá, por uma questão, quebrou o carro, não pôde buscar a filha, deu no que está dando agora, né? Então, os administradores deveriam aproveitar esse episódio para discutir pelo menos esse pedaço mais comezinho das providências que podem ser adotadas, né? Como iluminação de vias públicas, como a adoção de um sistema qualquer de monitoramento de fluxos. Onde é que costumam acontecer mais crimes na cidade de São Paulo? Vamos monitorar esses pontos e tentar reduzir, pelo menos, se não eliminar, os crimes. Ó, vamos a mais um intervalo para quem está conosco na TV. A gente segue aqui pelo YouTube. Eu até toquei no caso da polícia, né? Porque em alguns momentos investigadores e até mesmo o próprio delegado ali acabou soltando outros nomes, apontando outros envolvidos, e o que é muito grave nisso, né? E a gente viu aí essa situação toda. Por isso, a seriedade da investigação desse caso é extremamente importante. É um caso que chamou a atenção da opinião pública, está chamando, inclusive, a atenção da opinião pública pelo horror que ele é. Mas eu acho que fica aí um grande alerta sobre esse crime de perseguição. Nos últimos dados apresentados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o crime de stalker foi um dos que mais cresceu, inclusive. E as principais vítimas são as mulheres, homens que ficam perseguindo as mulheres pelas redes sociais. E às vezes até essa situação, a gente acompanha, né, Raquel? Assim, a vida da mulher, nesse caso, assim, gente que fica o tempo inteiro vendo o que você está fazendo nas redes sociais. É algo que causa receio nas mulheres. A gente fica se sentindo muito vulnerável, né, Raquel? Então, Fabiola, mas eu acho que o principal ponto é esse que o Josias colocou, porque você nunca pode culpabilizar a vítima, né? Assim como não é culpa da mulher andar de saia curta, também não é culpa da mulher o que ela posta, ou se ela identificou, se ela está no lugar X, Y, Z. As redes sociais são fruto do nosso tempo. É culpa da mulher? Por acaso é culpa da Vitória? Ela tem identificado que ela ia passar pela rua XY, pela rua vazia, ela ter sido atacada? Não, nunca. Na minha avaliação, de jeito nenhum. Ela pode postar, ou qualquer mulher pode postar o que quiser, quando quiser, que está em qualquer lugar, com quem quiser, a hora que quiser. Ali, nesse crime, você tem dois culpados muito claros. Um culpado maior, evidentemente, que é o assassino, que a polícia ainda está, né, verificando, tudo aponta para esse principal suspeito, mas a gente precisa esperar os fatos. E o segundo culpado, entre aspas, como colocou o Josias, que é o poder público, que permite que lugares completamente desertos, em que você favorece esse tipo de crime. Né? O José lembrou muito bem, a gente que cobriu, né, principalmente eu e você, a gente entrevistou aqui todos os candidatos, a gente cobriu muito essa discussão, o quanto se discutia a necessidade de iluminação, o quanto o feminicídio ele é favorecido por esse tipo de coisa, a falta de iluminação pública, a falta de apoio para as mulheres, a falta de todo esse suporte. Aí chega a campanha, fica discurso, na prática, nada. Estamos falando ainda aqui do caso Vitória. Só vou receber do pessoal da TV aqui, saca? Estamos falando aqui sobre o caso Vitória e a própria Raquel está tocando num ponto muito importante que ontem tinha uma reportagem bem interessante também aqui na página do UOL falando sobre os projetos de lei da Câmara Municipal de São Paulo, que não focam na principal preocupação do paulistano. A gente tem aí alguns casos, episódios de violência muito agressiva, né, uma violência contra a vítima. Esse caso da Vitória tem outros acontecendo. Essa é uma preocupação do paulistano, por exemplo, né, do paulista, quando a gente pensa no estado de São Paulo. E a gente vê, tanto na Câmara quanto na Assembleia Legislativa, poucos projetos que focam nesse ponto
de que é preciso pensar em políticas públicas para reduzir a violência. E a gente não reduz a violência somente com a atuação da polícia, é com iluminação, é com um monte de coisa, como a gente falou aí, com a Raquel e com o Josias. Vai lá, Sakamoto, o que você queria comentar? Não, só para fazer um comentário, né? Dando sequência ainda também com relação a todos os impactos e desdobramentos do caso Vitória, eu acho que tem um ponto também que a gente tem que fazer, e fazer a autocrítica. Eu não estou falando da gente do UOL ou de outros veículos que estão cobrindo de uma forma bastante sóbria esse caso, apesar de estar cobrando das autoridades respostas, né? Agora, eu concordo com vocês com relação. Eu saudei a parte da resolução do crime, né? Coisas que muitas vezes não têm respostas, mas tem um ponto, as autoridades ficaram realmente nesse vai e vem, né? De ir mostrando o que aconteceu na prática, que as autoridades estavam mostrando as hipóteses delas, divulgando as hipóteses à medida que as hipóteses iam surgindo, o que é um erro, claro. O que acontece com tudo que a gente precisa fazer autocrítica, acho que é o sistema de comunicação de uma maneira geral, é que houve muito sensacionalismo na cobertura deste caso, assim como houve sensacionalismo em cima de cobertura de outros tantos casos, alguns deles que acabaram em tragédia, como a menina a Eloá, anos atrás, e tudo isso mais. Os veículos de comunicação, de uma maneira geral, precisam trabalhar, precisam fazer o seu jornalismo, precisam entrevistar, precisam cobrar autoridades com relação aos a posições, às respostas, né? Mas também tem que entender que às vezes tem um processo de investigação que ele vai levar em curso. Muitas vezes, veículos ou programas irresponsáveis querem ficar caçando aqui e ali um pequeno favinho, uma pequena coisa, né? Ou ser sensacionalista, explorar de uma forma irresponsável determinada coisa, da família, do pai, do amigo, tudo, e que, na verdade, transformando um caso de feminicídio, que é extremamente grave, num grande show. Existe jornalismo, né, que acho que o que a gente faz, inclusive, o que vários outros veículos fazem, e existe um show, né? Transformar a tragédia em show dá audiência para diabo, dá clique, dá tudo, né? Mas o que não dá é dignidade. Dignidade tanto para a vítima, dignidade para a família da vítima e dignidade para o próprio sistema de justiça e para a sociedade que esperam a resolução de um crime e não necessariamente um entretenimento. Infelizmente, cresce o número de pessoas que veem casos como esse como entretenimento. É uma pena, porque isso faz com que a gente caminhe no sentido oposto de uma solução estrutural. Maravilhoso, palminhas para Sakamoto, e falou o professor de jornalismo, inclusive, porque eu acho que aí esse puxão de orelha não apenas da polícia, mas também na imprensa, que acaba embarcando nisso e dando informações equivocadas. Fontes, não, não dá para ficar nessa situação ali, né, de divulgar nomes e tudo mais, envolver pessoas nesse crime, muito perigoso. Temos casos aí, como da escola base, que deveriam nos trazer lições importantes. 12h04, queria falar aqui também com a Raquel, ela acabou de